Boa noite a todos. Que Jesus e sua infinita bondade esteja sempre presente em nossas vidas. Vamos continuar hoje falando ainda das penas e gojos futuros. E na pergunta 1003, Kardec questiona aos espíritos o seguinte: é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Resposta: Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então não tem alguém apontando, determinando especificamente o seu sofrimento, porque você errou. Mas existem as leis divinas, as leis de Deus se regem. As leis de Deus são sábias e perfeitas. As leis de Deus têm sensores muito mais sensíveis do que podemos imaginar e que acusam a menor infração cometida contra elas. E, é claro, mesmo que seja a menor, terá que ser corrigida. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Se você tem determinada culpa e está sofrendo, esse sofrimento é baseado em quê? No tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza do seu sofrimento depende do tempo que ele gaste para melhorar-se. À medida que progride, que os sentimentos se depuram, são sofrimentos diminuídos e mudam de natureza. Muito bom a gente lembrar que o nosso tempo de sofrimento é inerente ao tempo que persistimos no erro, né? E esse mudam de natureza que é muito interessante. Mais para frente nós vamos falar dele. Muda de natureza. O espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo quanto estava vivo? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para o espírito que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, para assim dizer, se apaga diante do infinito. Quer dizer, para os espíritos perfeitos, que já cresceram, que progrediram, o tempo se apaga. Deixam de ter essa preocupação com o tempo, com o dia, com a hora, com a noite, com o mês, com o ano, com o século. Ele não tem mais essa preocupação. Mas os espíritos sofredores nem sono conseguem ter, não dormem. Para eles o sono não existe. Daí o sofrimento ser muito maior na maneira de se ver as coisas. Por quê? Porque é dia e noite. Hoje, encarnado, nós estamos sofrendo por alguma razão, mas nós temos um período que dormimos, descansamos, relaxamos e esquecemos o sofrimento ou não sentimos ele tão forte. Quando no plano espiritual, ele é 24 horas por dia. Então, para muitos, ele pode ser assim bastante prolongado. As pessoas pensam, né? Parece que não vai acabar nunca. Parece que eu vou sofrer eternamente. Será que acaba? Poderá durar eternamente o sofrimento dos espíritos? Quer dizer, pode haver sofrimento que dure para sempre? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus
Não criou eles seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardio pode ser a vontade, do mesmo modo que a criança mais ou menos precoce, porém cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito tem de sentir, de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordinado essa duração aos esforços do espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se desde faz ele mau uso, sofre as consequências. Haverá espírito que nunca se arrependam? Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei de progresso e dizer que a criança não pode tornar-se um homem. Quer dizer, existe a lei de progresso que nós não podemos negar nunca. Tudo progride. O progresso arrasta. Mas nós podemos retardar muito o nosso arrependimento. Podemos se arrepender tarde. Podemos demorar no erro. Podemos persistir nos erros por muitos e muitos e muitos anos, mesmo diante de certos sofrimentos. É muito comum, às vezes, na reunião mediúnica, você conversando com o espírito, ele fala assim: eu sei que você está certo, mas eu quero continuar assim, eu quero continuar fazendo isso, e daí? Quer dizer, a pessoa tem consciência. Até mesmo com os nossos entes queridos encarnados, às vezes nós vamos dar um conselho, falar alguma coisa. Eu sei de tudo isso, você está certo, mas por enquanto eu vou continuar assim. É a cabeça de cada um, é o livre-arbítrio de cada um. Então, quanto mais tempo você levar para o arrependimento, conforme nós falamos semana passada, que quando você se arrepende, você está dizendo para Deus que você não vai mais errar, então daí surgem várias oportunidades para você corrigir os seus erros e se melhorar. Mas enquanto isso não acontece, você vai errando, sofrendo, errando, sofrendo, até que um dia você não aguenta mais. Quando encarnado, muitas das vezes, nós encontramos pessoas que falam assim: eu não aguento mais essa vida. Eu preciso dar uma guinada na minha vida. Vocês têm que me ajudar, têm que fazer alguma coisa para que mude, porque eu não aguento mais essa situação. Quer dizer, está chegando um momento que ela não está suportando mais o peso do sofrimento. Então, aí só tem um caminho: se arrepender dos erros e começar a corrigi-los e a se corrigir. Isso é muito importante. Depende sempre da vontade do espírito a duração de suas penas? Algumas não há que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito pode ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que se o espírito se manifestar de se melhorar. Olha como é interessante. Existem penas que têm um tempo determinado para você passar por ela. Mas lá atrás eu falei no início, né, da mudança, né, do gênio das provas, do sofrimento, né? Muitas das vezes nós estamos sofrendo, mas resolvemos, diante desse sofrimento, se melhorar, modificar, começar a fazer o bem, começar a trabalhar em prol do próximo, em prol de nós mesmos, e aí as coisas também começam a se mudar. Porque esses planejamentos são feitos em função do que nós somos naquele momento.
Então, de acordo com meus erros, eu vou ter que ser punido por tanto tempo. Mas eu posso reduzir isso aí, eu posso mudar isso aí. Por isso que Jesus falou que o amor cobre a multidão de erros, de pecados. Nós podemos mudar. E é para isso que Deus manda a gente aqui, para isso que Deus recebe a gente lá de volta e ouve a nossa lamúria e dá mais oportunidade, porque Deus sempre tem a esperança de que nós vamos se modificar, que nós vamos se melhorar. Então é muito bom lembrar que Deus, olha só, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito se manifeste de se melhorar. Quer dizer, quando você resolve se melhorar, não fica em vão, de jeito nenhum. Assim, as penas impostas jamais são por toda a eternidade. Interrogai a vós mesmo bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade, compreendeis bem essa palavra. Sofrimento, tortura sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Quer dizer, não seria, né? Eternamente, não tem como, né? Você cometer um erro ou vários erros e pagar eternamente por ele. Você vai pagar, mas não eternamente. Não existe isso. Todos nós vamos progredir, todos nós vamos crescer. Deus nos concede sempre mais uma oportunidade. Deus está sempre esperando que nós cresçamos, que nós progredimos, que nós lutemos para o nosso dia melhor. Essa é a esperança de Deus. Essa pergunta e resposta, ela tem três colocações muito importantes de Santo Agostinho, né? Lamesnas e Paulo, o apóstolo. Só que são bem grandes. Se a gente for ler aqui, a gente vai acabar cochilando aqui. Mas sempre que vocês tiverem uma oportunidade, lembre de ler toda essa resposta e todas essas anotações da pergunta 109. São anotações de Santo Agostinho, Lamesnas e Paulo, o apóstolo. São anotações muito importantes que trazem para nós conhecimentos muito grandes, mas que não vai dar para a gente ler aqui tudo isso aí, tá bom?